Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Somos gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos gente que celebra o agir de Deus, que é força e guarida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Somos gente que celebra o agir de Deus, que é força e guarida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Só rebanho, só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Sê tu louvado, bendito Jesus. Sê tu louvado,
só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Eu quero nesta canção mostrar a minha amizade com carinho e afeição. Desejo-te felicidade com carinho e afeição. Desejo-te felicidade. Que Deus esteja contigo e sempre te acompanhe. E se precisar de um amigo, por favor me chame. E se precisar de um amigo, por favor me chame. Amigo, nunca te esqueças das horas tristes da vida. Torna-se meia tristeza se for com alguém dividida. Torna-se meia tristeza se for com alguém dividida. Que Deus esteja contigo e sempre te acompanhe. E
cristalinas de um rio que vai pro mar. A minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. A palavra que nos acolhe nesta manhã, de Lucas 8,15, diz: mas a semente que caiu em boa terra são as pessoas que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Um bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos para esse culto onde Deus quer falar ao coração de cada um de nós. A comunidade pode tomar assento. Você também que nos acompanha da live, seja bem-vindo. Compartilhe para que outras pessoas pelo Brasil afora também ouçam a palavra. E assim iniciamos cantando o hino Senhor, Tu nos chamaste. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos chamado. Cantemos. Assim nos reunimos em nome e na presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Aquelas pessoas que podem, eu convido a colocar-se em pé. Queremos ter uma palavra de oração e também confessar os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças neste novo dia que amanhece com a tua fidelidade. Obrigada por nos reunir como teu povo nesse culto, em comunhão, para ouvir a tua voz e receber o teu cuidado. Agradecemos pela vida que pulsa em nós, pelo sopro teu que nos sustenta, pela criação maravilhosa que nos rodeia e pelas pessoas queridas e amadas que caminham ao nosso lado. Em tua presença, queremos silenciar o coração agitado e abrir os nossos ouvidos à tua palavra que transforma. Tu és aquele, Senhor, que nos chama com firmeza, que nos envia com propósito. Que este culto seja um momento de escuta verdadeira, de consolo profundo em nossas vidas, de força para os dias de sofrimento e luta que temos. Senhor, mas ao olharmos bem para dentro de nós, reconhecemos que muitas vezes nos desviamos do caminho do amor. Confessamos que calamos quando deveríamos ter testemunhado, que nos distanciamos do próximo quando poderíamos ter acolhido, que recusamos desafios por medo ou comodismo. Falhamos em viver com coragem, com compaixão, com alegria. Perdoa, Senhor, a nossa indiferença, a nossa omissão, nossa frieza. Dá-nos um coração disposto, um espírito leve e pés que caminhem segundo a tua vontade encontrada na palavra. Conduz-nos de volta aos teus braços, à tua paz, ao teu chamado. Escuta o nosso pedido de perdão do fundo do coração, quando assim cantamos: perdão, Senhor, perdão. Assim está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Na certeza do amor e do perdão de Deus, cantemos glória a Deus nas alturas. Glória. Ainda assim como estamos, as pessoas que conseguem ficar em pé, vamos ouvir a leitura bíblica da carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 6, os versículos 7 a 16. Página 204 da Bíblia da Igreja, Novo Testamento. Gálatas 6, 7 a 16. Assim nos diz a palavra: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Podemos nos assentar e, nos preparando para a pregação, cantamos o próximo hino. Como tu queres, Senhor, sou teu. Leitura bíblica para a pregação do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 11 e 16 a 20, conforme indicado aqui. Bíblia da Igreja, página 77 do Novo Testamento. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Seguindo no 16, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, aos próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem,
e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Apesar da comunidade, aqui hoje temos um texto que é direcionado para aqueles que são chamados e enviados por Deus. O texto começa dizendo, depois disso, que quer destacar que depois de Jesus ter colocado aqueles que queriam segui-lo à prova, ele traz as recomendações do que estes que querem segui-lo deveriam fazer. Diz o texto que ele designou 70 pessoas, 70 discípulos, para que fossem pelas cidades e o precedessem no lugar que ele queria chegar. Aqui já temos uma lição para a nossa vida. Nós gostamos de tratar bem a Deus, nem sempre tratamos bem os discípulos de Deus e os servos de Deus. Jesus diz que os discípulos irão precedê-lo no lugar onde ele quer chegar. Isto quer dizer que os discípulos chegam na frente. Onde os discípulos de Jesus não são recebidos, também Deus dificilmente será recebido. Dificilmente Jesus será recebido. Esta é a lição que fica já aqui no início do nosso texto. Como nós estamos recebendo os discípulos de Jesus. Se não os recebemos bem, dificilmente Jesus também entrará em nossa casa. Quem quer receber Jesus, comece recebendo bem os discípulos de Jesus. E a recomendação que Jesus dá aqui aos seus discípulos enviados são vários pontos. O primeiro deles, ele diz, vão em dois. Vida de fé não é para ser vivida no isolamento, na solidão. Vida de fé é para ser vivida em comunhão, em conjunto, no partilhar da vida. A beleza da vida está no compartilhar uns com os outros. E é nesse compartilhar da vida que Deus quer se fazer presente. Por isso, Jesus aqui envia os discípulos de 2 em 2 para a missão. Lembrando a cada um de nós que a missão que recebemos de Deus, ela é conjunta, para ser realizada em comunhão com outros. O versículo 2 nos traz mais uma lição. O 2 diz, eles fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Aqueles que são enviados para realizar a missão de Deus, são recomendados a ter uma vida de oração. Vida de oração faz com que nós nos reconectamos com o nosso Deus, com o nosso Criador, e assim percebamos na nossa vida qual é a vontade de Deus para nós, antes de comunicar aos outros. Orem. Jesus, diz o Evangelho de Lucas 6,12, antes dele escolher os 12 discípulos, que foram aqueles com quem ele preparou primeiro, ele passou a noite orando. Diz Lucas 6,12. Jesus passou a noite orando antes da escolha dos 12. E aqui no Evangelho de Lucas, logo no capítulo seguinte, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Lembrando que aqueles que querem estar na missão de Deus precisam ter uma vida de oração. E mais adiante, no Evangelho de Lucas 18:1, ele diz, orai sem cessar. Constantemente precisamos estar nos reconectando com Deus e avaliando a nossa vida para ver se ela está em conformidade com seus propósitos. O verso 3 nos destaca, estejam
preparados para enfrentar os lobos. Enfrentar a vida no discipulado, no seguimento a Jesus Cristo, significa estar preparado para enfrentar lobos. Os cordeiros, vocês são como cordeiros no meio dos lobos. Os lobos são muito mais ferozes, os cordeiros são muito mais pacíficos, muito mais frágeis. E Jesus está dizendo, vocês como discípulos no mundo, são como os cordeiros, são frágeis, facilmente podem ser devorados. E estejam preparados para enfrentar os lobos. E até se for o caso, muitas vezes os lobos irão devorá-los. Mas façam isso cumprindo o propósito para o qual vocês estão na vida. A missão de Deus tem rejeição, tem descrença, tem traição. Ser discípulo de Jesus significa a gente estar envolto em todas essas situações, porque o próprio Jesus enfrentou um Pedro que o negou, um Tomé que descreu, um Judas que o traiu e o rejeitou. Se Jesus passou por isso, também seus discípulos estão sujeitos a passar na vida. Jesus continua aqui com as suas recomendações. No versículo 4, ele diz, livrem-se dos pesos desnecessários. Na vida a gente vai acumulando certos pesos, preocupações, sobrecargas que acabam nos travando e nos imobilizando. E aqui ele dá uma recomendação para aqueles que são enviados para a missão. Livrem-se de tudo aquilo que é desnecessário. Como diz o texto, se houver aquilo que vocês têm, alforje, bolsa, sandália, as coisas que eram consideradas até essenciais para quem se empreendesse numa missão na vida, até disso podem se livrar. Com isso ele está dizendo, seja qual a missão que vocês empreendem, depositem em primeiro lugar sua confiança no cuidado e na proteção de Deus. Como diz o próprio Salmo já no 37:5 no Antigo Testamento, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dificilmente seremos seguidores de Jesus se não entregarmos o nosso caminho a ele, confiarmos nele e deixar que ele faça a sua obra em nós. E como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:9, a graça de Deus me basta. Quando ele percebe a sua fragilidade, a sua doença, a sua incapacidade em certos momentos, a graça de Deus me basta. É isso que ele ouviu de Deus. A minha graça te basta. Confia nisso e faça o melhor de ti. Seja sempre dependente. É a recomendação de Jesus para aqueles que são enviados. No versículo 5, ele diz, ser discípulo implica em ser mensageiro da paz. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Cada um de nós está nesse mundo com esta missão, levar paz na vida das pessoas. Tem aqueles que adoram criar intriga uns com os outros, brigam por tudo. E aqui diz que somos chamados a levar a paz. Nós temos hoje aqui várias famílias enlutadas. O luto traz uma dor tremenda. Mas o luto também nos lembra nas famílias que muitas vezes a partida de alguém é o início de grandes guerras, grandes conflitos. E Jesus diz, sejam vocês mensageiros da paz. A paz é a melhor coisa a experimentar na vida. Jesus, após a ressurreição, ele chegou aos discípulos onde eles estavam e a primeira mensagem dele, paz seja convosco. E também aqui ele recomenda aos enviados,
sejam mensageiros da paz. Paz seja nesta casa. E o apóstolo Pedro explicou assim para a sua comunidade: aparte-se de todo mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Se queremos ser entre aqueles que são enviados por Jesus no mundo de hoje, precisamos tomar esta palavra para nós. Jesus também declara a pecadora em Lucas 7,50, aquela que reconheceu diante dele a sua fragilidade. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Faz parte da missão levar a paz e ajudar as pessoas a seguir o seu caminho em paz. E esta é a missão que Jesus deu aos seus discípulos e aos 70 que ele enviou, e que hoje vem essa recomendação para cada um de nós: ser mensageiro da paz para aqueles que estão no mundo em nossa volta. Os versículos 6, 7 e 8, Jesus continua: vocês serão recebidos, se vocês forem com meus discípulos, mensageiros da paz. Vocês serão recebidos e serão sustentados na vida. E onde vocês forem recebidos e sustentados, partilhem da vossa vida com aqueles que os recebem e acolhem. Ele diz aqui: como aquilo que eles tiverem, estejam com eles. Façam a vossa vida uma só no Senhor. E acrescenta no versículo 9: e ali onde forem recebidos, sejam mensageiros do reino. Cuidem do corpo e da fé das pessoas que vos recebem. Esta é a recomendação aos enviados. Partilhem da vida, onde forem recebidos, anunciem o reino e cuidem do corpo e da fé. Na palavra do texto bíblico, ele diz: curem os enfermos. Curem os enfermos. Significa, cuidem dos doentes. Ser discípulo de Jesus enviado no mundo é ser uma pessoa enviada para cuidar daqueles que estão doentes. Fazendo isto, anunciando o evangelho do reino. E Jesus continua no 10 e 11. Quando não o receberem. Nem sempre aqueles que são enviados por Deus são recebidos, mesmo trazendo o evangelho da paz, mesmo vindo para partilhar a vida, para curar aqueles que estão doentes e ajudar nas necessidades, nem sempre são bem recebidos. Quando não os receberem, Jesus diz: sacudi o pó. Sacudi o pó, anunciando a chegada do reino. E clamem pelas ruas. Se as pessoas não querem ouvir vocês, então clamem pelas ruas. Deixa que Deus cuidará deles. Quando te rejeitarem, não é você, como discípulo de Jesus, que está sendo rejeitado. É o próprio Deus, é o próprio Jesus. E Deus cuida dos seus. Não se preocupe, o que é deles está guardado. Diz o ditado, quando alguém faz algum mal. Se esse ditado vale entre nós, muito mais diante de Deus. Deus sabe o que faz com aqueles que não o recebem. Não se preocupe, o que é deles está guardado. O Evangelho de João 15, 18 explica isso dizendo: se o mundo vos odeia, lembre-se de que antes me odiou a mim. Se o mundo vos odeia, lembre-se de que antes me odiou a mim. Aqui cabe cada um de nós, por isso a vida em oração, discernir se o mundo nos odeia por causa de nós ou por causa da mensagem que trazemos. Aqui tem uma diferença.
Mas, se somos discípulos de Jesus, saiba que estamos sujeitos ao ódio, porque o mundo odiou o próprio Deus. A mim pertence a vingança, diz Hebreus 10, 30 e Romanos 12, 19. E por fim, João 12, 48, reforça dizendo: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Não precisamos nós julgar ninguém neste mundo. É só deixar que a palavra faça o seu serviço. Por isso é que Jesus diz: sacode o pó. Aqueles que querem tratar, sacode o pó. Deixa eles. A própria palavra se encarregará de julgá-los e fazer a obra de Deus prevalecer. No versículo 16, o texto continua dizendo: quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Com isso, o texto aqui está reforçando: vocês são os representantes de Cristo aqui na terra. Vocês próprios são a presença de Deus para as pessoas. Se assim vocês seguirem a recomendação de Jesus, orando, levando a mensagem da paz, compartilhando a vida, cuidando dos doentes, vocês são os representantes de Cristo na terra. Vocês próprios são a presença de Deus para as pessoas. Por isso, quem vos rejeita, está rejeitando o próprio Jesus e está rejeitando aquele que enviou a Jesus. João 13, 20 diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Esse texto, ele é fantástico, porque ele coloca a presença de Deus no mundo através da vida daqueles que pertencem a Ele. Você tem sido um representante de Deus para as pessoas? Aquelas pessoas que partiram vão poder chegar na presença de Deus e dizer lá, o João, a Maria, o Hércules, a Mara, o Pedro, eles me falaram de Ti, Senhor. Eles representaram a Ti para mim durante a vida. Eles poderão falar isto? Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe os discípulos de Jesus, está recebendo o próprio Jesus e o próprio Deus. Por fim, prezada comunidade, esse texto vem no dia de hoje nos lembrar esta presença de Deus entre nós por meio daqueles que estão fazendo a missão de Deus no mundo. Esta missão de Deus, ela tem desafio, tem grandes enfrentamentos, grandes lutas, como o próprio texto aqui diz que aqueles discípulos que foram enviados, eles enfrentaram demônios, inimigos poderosos, e se alegraram com a autoridade que receberam nesta missão que eles estavam fazendo. E quando eles voltam para Jesus, felizes, animados, pelos grandes feitos que tinham realizado, Jesus diz: alegrem-se, não pela autoridade a vocês concedida, mas por ter o vosso nome arrolado no céu. Veja, Jesus está dizendo: nenhuma obra que vocês tenham feito, por mais importante que seja, fazer o diabo cair do céu, isso ainda não tem importância.
A alegria de cada um de vocês deve estar no fato de que o vosso nome está sendo lembrado no céu. Nosso nome está lá? Estamos seguros disso? Nossa vida corresponde a este envio de Jesus? Alegrem-se não pela autoridade a vocês concedidas, mas por ter o nome arrolado no céu. Termino citando o que diz o livro de Apocalipse. Apocalipse 3:5. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que linda promessa. Ao vencedor vai estar de branco, e o seu nome estará no livro da vida. Felizes aqueles que nesta vida lutam para que o seu nome seja lembrado no céu e seja arrolado no livro da vida. Ele fez aquilo que era essencial enquanto viveu. Que Deus nos ilumine nesta tarefa, para sermos seus representantes, para aqueles que ainda estão vivos. Amém. Vamos reagir entoando o próximo hino, Por Tua Mão Me Guia. Esse hino tão bonito, tão especial, foi escrito pela missionária Julie, lá mais ou menos no ano de 1800. Ela foi à África fazer missão. O marido havia ido antes, e quando ela chegou lá, depois de 3 meses de navio, ela recebeu a notícia de que ele já havia falecido. Então ela entrou em depressão e, na escuridão do seu quarto, ela compôs esse hino, que diz: eu não sinto às vezes a face e a presença de Deus, mas eu sei que Ele me guia. E esse hino, ao longo dos anos, tem consolado muitas famílias enlutadas, como com certeza também hoje quer fazer entre nós. Temos aqui na comunidade 3 famílias enlutadas que faleceram nos últimos dias.
E eu vou ler aqui alguns dados que foram passados. Volney Trainotti Ewald nasceu no dia 15 de junho de 1970, filho de Heinz Ewald e Maria Trainotti Ewald. Nasceu em Itajaí, teve 2 filhos, a Samantha e o Gustavo. A profissão dele era vendedor, membro da comunidade da Fortaleza Alta. E faleceu no dia 14 de julho, às 5h40, sepultado também no mesmo dia. A causa da morte, choque hemorrágico e falência renal. Alcançou a idade de 55 anos e 28 dias. Deixem lutados, então, seus amigos, sua filha Samantha, o filho Gustavo, o genro, o pai, o irmão, a cunhada, sobrinho e também, então, demais familiares e amigos. Também temos entre nós a família enlutada de Rafael do Nascimento. Ele nasceu no dia 20 de março de 1981, em Blumenau. Filho de Januário do Nascimento e Isnelda do Nascimento. Faleceu no dia 16 de julho de 2025, foi velado e sepultado no dia 17 de julho no Cemitério do Progresso. A causa da morte, infarto, alcançou a idade de 44 anos, 8 meses e 3 dias. E deixa enlutados a mãe, a sogra, um irmão, uma cunhada, 2 sobrinhos e demais familiares e amigos. E também temos entre nós a família enlutada de Iris Sander. Ela que nasceu no dia 13 de julho de 1940, em Blumenau, filha de Willy Gustav August Groschinski e Amália Groschinski. Membro aqui da comunidade Bom Pastor, muito atuante, inclusive presidente da nossa OASE, o grupo de mulheres, durante muitos anos de sua vida. Faleceu no dia 19 de julho de 2025 e foi sepultada no dia 20 de julho do mesmo ano. Causa da morte, insuficiência respiratória. Alcançou a idade de 85 anos e 6 dias. Deixem lutados um cunhado, 3 cunhadas, 6 sobrinhas e 6 sobrinhos, demais familiares e amigos. Quero convidar as famílias enlutadas dessas 3 pessoas ente queridas para que venham aqui à frente, enquanto nós vamos cantar, então, a primeira estrofe do hino Deus os guarde pelo seu poder. Esse hino, de maneira especial, toda vez que nós tínhamos oase, alguém pede um hino quando está de aniversário. E esse era um dos preferidos também da dona Iris Sander, que veio a falecer. Então eu convido os familiares enlutados para que possam chegar até aqui à frente, para que tenhamos um momento de oração e bênção. Prezados familiares enlutados, a palavra do Salmo 116:15 diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Enquanto que para nós a morte traz luto, sofrimento, pranto, saudades, muitas lembranças, o Salmo diz que para Deus a morte é preciosa. Porque a morte é o início da nova vida, é a ponte para a eternidade. E nós queremos confiar que essas pessoas que partiram, seus entes queridos, também agora estão na companhia, na morada eterna, nos braços do Senhor, assim como aqui diz esse salmo. Que vocês possam ser consolados e confortados, não solitários,
mas na força dos familiares, dos amigos, e especialmente confortados através da única que pode consolar vocês, que é a palavra do nosso Deus, encontrada junto à comunidade cristã. Contem com essa comunidade, contem conosco com nossas orações. O pastor pregou que uma das funções do discipulado é orar. A comunidade quer orar por vocês, clamar por vocês e que vocês também possam assim orar uns pelos outros. Convido a comunidade a colocar-se em pé e queremos agora então ter a nossa palavra de oração. Fechemos os olhos e oremos. Amado Deus, Senhor da vida e da eternidade, nós te louvamos porque Tu és um Deus que caminha conosco em todos os tempos, na alegria e também no luto. Neste momento, queremos colocar diante de Ti as famílias que choram a perda de seus entes queridos. Tu conheces a dor que corta o peito de cada um, o vazio deixado pela ausência, as lembranças que apertam o coração. Ser refúgio, ser colo, ser alento para todas essas famílias. Toca-os com a Tua paz, restaura o ânimo, que o exemplo e o amor deixado pelos entes queridos que partiram inspirem novos passos e fortaleçam as famílias na caminhada. Que cada família encontre especialmente consolo na Tua palavra, amparo numa vida de oração e o apoio especialmente nesta comunidade que quer caminhar junto. Lembramos ainda, Senhor, as pessoas que entre nós também estão doentes, que sofrem com diversas enfermidades, de maneira especial a Verônica Hertel, que enfrenta um câncer, o Paulo Cerny, que se recupera também de uma cirurgia, o Hélio Ehring, que está enfermo, que Tu possas estar também com essas pessoas, consola-os da mesma forma que consola aquelas que estão no luto. Também agradecemos pela vida da Shirley Bar e do Edu, que se recuperam também na sua saúde. E tudo mais, Senhor, que nós queremos Te pedir, queremos clamar e agradecer pela vida dos entes queridos, pelos exemplos deixados, pela luta que tiveram, pela partida. Nós o fazemos agora, orando assim como Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim também queremos abençoar essas famílias para que Deus console o coração de cada um. A comunidade pode estender a sua mão. Também vocês aqui, pode cada um colocar a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. E assim invoquemos a bênção de Deus. O Senhor, o Deus da vida, aquele que traz a esperança, aquele que traz a vida, que traz a ressurreição, venha sobre vocês, vos console com a força da sua palavra, vos dê o alento necessário para que sigam a sua vida e que levem adiante todos os exemplos deixados, e que Ele console assim o coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus conforte vocês, vão em paz, na certeza de que vocês não estão sozinhos, mas o Senhor Jesus Cristo caminha ao lado de vocês. A comunidade pode sentar, vamos cantar o nosso hino, e vocês só permaneçam aqui que vão receber também um cartão, onde tem uma mensagem bonita a cada um de vocês, que vocês possam também ler, meditar e ser consolados por ela. Enquanto cantamos, então, a terceira estrofe desse hino. Pelo seu poder e no seu amor.
queremos também ter o nosso momento agora de avisos, de anúncios, e convido então o nosso vice-presidente a nos dirigir. Enquanto isso também, temos motivo de luto, de tristeza, mas também com certeza motivos de alegria entre nós. E eu quero pedir se temos alguém que aniversariou na última semana. Alguém aí que completou mais uma primavera, de domingo até hoje? Ninguém? Ninguém aniversariou. E de casamento? Ninguém de casamento também? Puxa vida, me disseram que a semana passada tinha 2, né? Então tá bom. Então pelo menos teve aí no mês de julho. E também queria, assim, com alegria, vi que tem bastante pessoas hoje que talvez vêm pela primeira vez na nossa comunidade. Aqueles que vêm pela primeira vez hoje aqui, em nosso culto, eu peço que se coloquem em pé. Quem vem pela primeira vez na nossa comunidade, por favor, fiquem de pé. Que legal, nos alegramos com vocês, né? Motivos às vezes de tristeza, mas que bom a gente poder acolher vocês e sintam-se sempre bem-vindos aqui. Aqui é a casa de Deus, a casa de vocês. Então, uma salva de palmas também a esses que vêm pela primeira vez. Bom dia a todos. Nosso próximo culto, então, no dia 2 de agosto, sábado, às 19 horas, com a ceia do Senhor. O plantão para este final de semana, hoje e amanhã, é a pastora Márcia Uli, da paróquia Blumenau Centro. Na quarta-feira, teremos a reunião do presbitério, às 19h30. No próximo sábado, às 15 horas, tem o culto infantil. Total arrecadado das ofertas especiais daqueles envelopes que a gente tem no gasofilácio, somou até agora R$ 10.537. A oferta do último culto somou a importância de R$ 260 e se destinou para a própria paróquia, que destina ao Lar Rodeio 12. A oferta de hoje se destina para o sínodo, atividades com música, liturgia e culto. Agora eu passo a palavra ao Osmar para nos passar o resultado da festa. Bom dia. Como tesoureiro da paróquia, eu venho perante a comunidade prestar contas da nossa última festa, tradicional festa, que ocorreu há 2 semanas atrás. Então, tivemos aí uma receita de R$ 83.726. Tivemos despesas de R$ 39.103,37. Ficando um total líquido para a paróquia de R$ 44.622,63. Em nome de toda a diretoria, então queremos agradecer a toda a comunidade por mais este evento ocorrido aqui na paróquia. Nosso muito obrigado. Então, também, os coordenadores do Grupo de Casais Aliança, eles têm, acho que, um convite para fazer, né? Bom dia, comunidade. Em nome do Grupo de Casais Aliança, juntamente com a Paróquia Bom Pastor, a gente está lançando um convite para vocês. Dia 14 de setembro, a gente vai estar fazendo um evento, a Costela Fogo de Chão. Fica aqui nosso convite desde já, a presença de vocês. Traga seus amigos, sua família. É muito importante para o grupo a presença de todos. Como é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente está fazendo sempre com o maior carinho, pensando em vocês, em a família de vocês. Então, se quiser estar adquirindo o cartão é 55, vai ser o valor antecipado, e 65 no dia. E fica aqui nosso convite, tá? Pode estar adquirindo na paróquia ou com algum integrante do grupo. E seria isso, então. Quer falar? Secretaria, né? A secretaria fala. Ou também vai estar disponível na secretaria, né? Para quem não conseguir com um integrante do grupo, pode procurar na secretaria. Eu acho que é isso.
Então já fica o convite, né? A primeira vez que vai acontecer um costelaço, né? E o pessoal já está pedindo sobre isso. Acho que vai ser um evento diferente. Vamos participar também. Também é para ajudar a paróquia esse evento, né? Então que Deus possa abençoar desde já. Muito obrigada a vocês que estão aí empenhados, né? Podem voltar. Os coordenadores do... Só um avisozinho que o Manuel falou que o culto infantil é sábado que vem, não é no outro sábado. Não, é dia 10 de agosto, não é no próximo sábado agora. Foi um equívoco, né? E então sempre no segundo sábado do mês. Então agora queremos ter a oferta, como foi anunciado aqui. Quem deseja também ajudar na causa, enquanto cantamos o próximo hino, bendirei o Senhor em todo tempo. E ontem era o dia dos avós, né? Era dia dos avós, né? Um dia muito especial, porque os avós são muito importantes na vida dos netos. Feliz aquele que teve um avô que foi exemplo, uma avó, né? E que ainda tem. A gente sabe da importância disso. E as crianças parece que fizeram um trabalhinho sobre isso. Então, depois da oferta, nós vamos chamar as crianças aqui se elas querem mostrar esse trabalhinho, tá bom? Então, enquanto cantamos, quem quiser trazer a sua oferta. Vamos ver o trabalhinho das crianças também hoje, pelo dia dos avós. Vamos ver se eles capricharam aí, né? Se eles fizeram uma coisa bonita para os avós. Então, quem quer mostrar o seu trabalho, olha que coisa mais bonita, um coração. Nossa, mas está bonito isso. Tem uma letra no coração? Ali tem uma letra. O que será que é essas letras? Tem algum significado? A letra do nome da avó. A Elisa também? Como é que será que é o nome da avó da Elisa? Ninguém sabe, né? A Ethel, né? Que legal, que sempre traz, inclusive, no culto. Que legal. Agora as duas morando bem longe, lá no Mato Grosso, né? Elas vieram do Mato Grosso para vir no culto infantil hoje. Olha só que legal, né? A gente se alegra muito com vocês aqui, também contigo. E que trabalho bonito. A Sandra quer explicar mais um pouquinho? Mais porque eles fizeram, cada um podia pintar também o desenho sobre a prédica de hoje, né, de Jesus e as crianças. Elas pintaram, mas ficaram com vergonha de mostrar. E fizeram o cartão no dia dos avós. Que bonito. Então tá, então uma salva de palmas, né, para a gente agradecer a Jesus e que os pais sempre tragam as crianças. Então agora a gente vai dar a bênção, vocês podem permanecer aqui também junto. E lembrando que sempre na medida do possível a gente tem um trabalhinho para as crianças ali nos fundos, né? Para elas participar aqui junto no culto, mas também fazer algo voltado para a linguagem delas. Isso é muito bom. Ficamos em pé para receber a bênção. O Senhor te abençoe e
e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Vamos em paz, servamos com alegria e um abençoado domingo a todos.